Boa noite, fraternidade. Boa noite, amigos. Feliz e grata de estarmos juntos nessa noite, nesse tempo, pessoal, em que muitos se perdem aí em alegrias vãs, em buscas que são efêmeras, não trazem, na verdade, nenhuma alegria. Esse é o período do carnaval, né? A etimologia da palavra carnaval, que é valor da carne, traduzido algumas vezes como a carne nada vale, reflete exatamente isso. Esse período aí, que remonta a épocas ancestrais, é o momento em que muitos de nós, né, na Terra, matriculados em uma escola atrasada, qual seja a Terra, se perdem em buscas equivocadas, tentando construir uma alegria fora, quando, na verdade, aquilo que é verdadeiro é construído portas adentro do nosso coração. Então, assim, as alegrias verdadeiras, as alegrias duradouras, as conquistas felizes do espírito, são todas fraternidades construídas portas adentro do nosso coração, né? Não seria nunca fora. E o ambiente externo sempre vai exteriorizar e demonstrar aquilo que está dentro do nosso coração. Então, não vamos mais buscar fora aquilo que a gente ainda não construiu dentro da gente. E aquilo que a gente busca fora seja sempre reflexo de valores enobrecidos que estejam dentro da gente. O tema que nos traz a casa hoje, pessoal, a pedido da coordenação de palestras do nosso Fraternidade, é o carnaval e os limites da alegria, da diversão. Carnaval e os limites da diversão. Esse foi o tema que a coordenação da casa nos pediu, devido ao período em que está agendada a nossa palestra, né? É um período de bastante turbulência em nosso país, quando tantos dramas acontecem, fenômenos de violência. Era para ser algo feliz, né? Era para ser um momento, uma pausa feliz, né? Uma comemoração feliz, que faz parte do nosso folclore brasileiro. Mas ocorre que somos alunos atrasados, né? No aprendizado do espírito. Então, aproveitamos momentos como esse para liberar, muitos fazem isso, o lado sombra, que está no nosso coração, que precisa ser educado, né? Não é exteriorizado jamais. Então, bastante cuidado, bastante sabedoria ao se conduzir nesses dias. Quais são os limites, né? Consoante o título da nossa palestra, o carnaval e os limites da alegria ou da diversão. O limite, pessoal, quem dá é você. É o espírito que diz qual é o seu limite na vida para tudo. Nós, graças a Deus, não estamos numa religião, né? O espiritismo de sua feição religiosa não nos diz o que pode e o que não pode. Graças a Deus, estamos, enfim, matriculados, conseguimos alcançar esse patamar. Vejam que bonito, todos nós espíritas cristãos estamos nesse patamar em que nos matriculamos numa religião, a religião dos espíritos, que não nos tolhe a individualidade, não nos ameaça em nossas escolhas. Não há isso no espiritismo, graças a Deus, né? Ninguém vai dizer pra gente, não tem um palestrante, não tem um líder, um presidente de casa, não tem um presidente federativo, nós não temos essa pessoa e nem devemos ter que nos diga assim, faça ou não faça, pode ou não pode. Não tem. O que a religião dos espíritos, como um postulado trazido por uma egrégora de espíritos coordenados pelo próprio Cristo, nos convida a refletir. O paradigma principal da nossa religião é a racionalidade, né? Por isso Kardec, o insigne codificador, o maravilhoso trabalhador de Jesus Cristo, nos fala que a fé precisa conseguir encarar a razão em todas as épocas da humanidade, né? O que ele está dizendo com isso? Que nós precisamos refletir, pensar e, portanto, melhor discernir, né? Kardec nos convida, então, à reflexão constante diante da nossa fé e podemos, então, dilatar esse entendimento, porque o locus de vivência do espiritismo é a vida, a nossa egrégora de trabalho é o mundo, né? Aprendemos na casa espírita, aprendemos nas reflexões a lição para vivenciarmos no mundo. Então, podemos levar essa lição para o mundo, a lição da reflexão. Como diz Emmanuel S.A. dos Médiuns, para a gente estar atento, ele diz que desejando, sentes. Ou seja, é algo para a gente pensar numa época como essa, né? A gente que vai decidir qual é o nosso limite. É a gente que decide, ninguém diz. Então, é preciso que a gente auscute
a nós mesmos sempre, né? Para a gente saber em que patamar nos colocamos, qual é o limite que damos para nós mesmos, né? O que podemos fazer e o que não podemos, quando dizemos sim ou não. Emmanuel diz, desejando, sente-se. Então essa é uma época que muitos soltam, né, o lado sombra, assim, soltam as amarras morais que devemos manter sempre constantes em nossa vida. Alguns soltam as amarras, né? Infelizmente. Mas nós não podemos mais agir assim. Precisa lembrar de Emmanuel que diz, desejando, sente-se. O que é que a gente está desejando? Numa época como essa, de festejos múltiplos por todos os lugares, o que a gente deseja? Né? Eu desejo ser feliz, construir uma manhã melhor, alegrar-me. Ou eu desejo retroceder num status de moralidade? Se eu já não faço mais, porque eu faria? Entenderam? Assim, retroceder nesse sentido de escolhas infelizes. O que eu desejo no fundo do meu coração? Se eu desejo ainda algo que não é bonito, que não é belo, que não é digno, eu preciso ainda mais manter firme, né, os freios e as amarras morais, para que eu consiga resistir às paixões que se assomam em mim. É natural que tenhamos lado sombra, todos temos, fraternidade, pois estamos habitando um orbe atrasado. Mas é preciso que mantenhamos vigilância. Emmanuel fala, lá em Serra dos Médios, desejando, sentes. Sentindo, pensas. Ou seja, se o meu sentimento nessa época ainda é tão corrompido assim, que aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor, que é a luz dos sentimentos, vem a partir do desenvolvimento do ser instintivo. Então, primeiro sentimos, depois temos sensações, os Espíritos ensinam, amadurecemos para o sentimento, e o sentimento evolve, alcança diversos degraus, entenderam? Tanto que Fenelon, lá no item 9 do capítulo 11, ensina-nos na lei de amor que a pessoa que devota o amor a coisas. Meu Deus! Não amam pessoas, não amam seres viventes, não amam a natureza, não amam animais, nem plantas, nem que sejam plantas, nem a flor, amam coisas. Entenderam? Então o amor tem degraus. E nesse degrau absurdo desse, que João Nunes Maia, numa palestra no Nordeste, na década de 80, chamou de amor, egoísmo, amor, apego. É um estágio incipiente, precaríssimo do amor, né? Que é o apego a coisas, meu Deus do céu. E como tem pessoas, né? Na Terra que amam coisas e usam pessoas. Vejam o nosso nível de atraso, né? Então, quando sentimos, Emmanuel nos ensina, desejando, sentes. Sentindo, pensas. Então é necessário a gente pensar o que a gente está sentindo. Que tipo de sentimento me invade? A razão surge nesse momento para nos elucidar, para nos aclarar e fazer melhores escolhas. Então, qual é o limite? É você que dá, tá bom? Como dizia, nós não estamos, graças a Deus, mas numa religião em que dentro de um templo alguém nos diga, faça isso, não faça aquilo. Ou existe alguém a quem eu recorra. Eu vim aqui atrás de você para dizer se eu faço isso ou aquilo. Não, filho, ninguém vai te falar. É você que tem que decidir. E o limite é você que dá. Porque nós somos artífices, viu? Fraternidade, do nosso caminhar na Terra. Então eu colho aquilo que eu sementei. Eu semeio e daqui a pouco vou ceifar. Então não se esqueça nesses tempos de festa, de festividade, que daqui a pouco a gente vai colher daquilo que a gente tiver sementado. Especialmente nesses momentos de, às vezes, loucuras coletivas, né? Eu posso vestir de colombina, ou vestir de rainha, ou vestir de palhaço, que eu quiser. Eu posso. Eu posso jogar pra cima confete, repentina? Eu posso. Eu posso cantar Diga Espelho Meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu? Posso. O que eu posso? Eu posso o que eu quiser, o que eu não posso. Aquele que você disser que não. Por isso precisamos cada vez mais alimentar-nos daquilo que é ético, probo, correto, digno, para que a nossa consciência dispare um alarme. Ei, eu não posso isso. Eu não posso ferir o outro. Eu não posso atravessar o caminho de ninguém. E eu nem posso me ferir. Né? Como diz o Beto Guedes. Que eu não quero ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Isso é auto-amor. Então, numa época como essa, época carnavalesca, época que a gente vai na etimologia da palavra e entende que é o valor da carne, ou que a carne nada vale, dependendo da interpretação que se dê, ou é grega ou é latina, mas é isso, é importante que a gente pare e pense, eu quero isso para mim? Eu quero esse tipo de alegria ensandecida para mim ou não? O que eu posso fazer nesses tempos? Aquilo que alegrar meu coração, mas que na quarta-feira de cinza não me enterre na tristeza, na ressaca moral, né?
que eu consiga na quarta-feira de cinza olhar para mim mesmo e dizer assim, como Eurípides Passanuto nos ensina, Eurípides, né? Esse espírito magnânimo, elevadíssimo, que viu Jesus quando em vida, né? Trabalhador vero do Cristo, diz que é preciso que sejamos mais do que pó. Porque pó já fomos muitas vezes, no sentido de pessoas materializadas, voltadas para valores materiais, né? Precisa que sejamos mais do que pó. E na quarta-feira de cinzas, olhando para nós mesmos, percebemos que bom, a vida continua e a minha consciência continua tranquila. Que coisa bonita, porque esse é um lugar feliz de verdade e fraternidade. Bezerra de Menezes, essa alma linda, trabalhador também igualmente valoroso de Jesus, nos fala assim, que o lugar mais bonito da Terra, né, um lugar mais feliz da Terra, quando a gente fala assim, um lugar mais feliz, a gente é tão atrasado na fraternidade, que às vezes passa pela nossa cabeça vários lugares, né, onde a gente queria ir, onde eu queria estar. E Bezerra nos fala que o locus mais feliz da Terra é um que a gente chega assim, ó. Vejam vocês. Ele fala, pela psicografia do Divaldo, faça o bem, labore no bem, faça o que é correto, o que é reto, o que é ético. Viu? Pessoal, fazem Bezerra, mesmo que o mundo não faça. Nesses tempos de histeria coletiva, de festa coletiva, a mais das vezes o efeito manada, para onde que a multidão está apontando, não deve ser, para onde um coração está refletindo, vai. Presta atenção no efeito manada, porque a mais das vezes o conjunto não está refletindo. Presta atenção. Tá bom? Consoante a Bezerra nos ensinar, fale sim, se o seu coração estiver dizendo sim. Mesmo que os outros digam não. E diga não, seja capaz já, tá bom? De dizer não. Mesmo que o mundo inteiro esteja dizendo sim. Se a sua consciência pedir para você dizer não. Porque é a nossa consciência, pessoal, que habita as leis de Deus. Tá bom? Então, voltando em Bezerra, por isso que ele fala. Pra gente conquistar o lugar mais feliz. O lugarzinho mais feliz da Terra. Ele diz, faça o bem, labore no bem, perlustre um caminho ético, reto, pro, honesto. Em verdade, você não vai encontrar na Terra, viu, pessoal? Um lugar mais feliz do que esse lugarzinho aí chamado consciência tranquila. Então, pessoal, nesses dias de, às vezes, destrambelho do senso moral, né? Não podemos dizer que todos agem assim, não. Tem pessoas que apenas jogam a serpentina pra cima, o confete pra cima, somente se vestem de colombina e cantam Diga Espelho Meu. Só isso, nada mais, tá? Não podemos generalizar. Mas que a grande maioria solta os freios, as amarras que não deveriam soltar, sim, não temos dúvida disso, né? Então, nesses dias, assim, é mais difícil lembremos de Bezerra, né? De que o lugar mais feliz é esse aí, onde a nossa consciência chancelou o nosso ato, a nossa escolha, as nossas escolhas felizes, que a nossa alegria, enfim, seja uma alegria que na quarta-feira de cinzas não nos enterre em nós mesmos, em arrependimento, em tristeza ou em responsabilização por atos, tá bom? E cada vez mais pautemos as nossas atitudes em quaisquer momentos, inclusive no momento carnavalesco, pelo alto amor, tá bom? Seja sempre o mandamento maior, a nossa diretriz, tá, fraternidade? A diretriz do Cristo é, pra terra, só um mandamento que ele nos deixou, só um, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Por isso, nesses dias assim, lembrar do alto amor, tá? O próximo como a ti mesmo. Então lembre-se do mandamento de Jesus, inclusive nesses momentos festivos terrenos, tá bom? O mandamento de Jesus é amarmos o outro como nos amamos. Então, em primeiro lugar, lembrar-se do alto amor, tá? O que é alto amor, pessoal? Divaldo Franco fala, pra gente compreender que o alto amor é tão importante pra gente, porque, na verdade, tá, fraternidade, ninguém vai nos amar se a gente não se amar. É duro a gente ouvir isso, né? Mas ninguém vai dar pra gente o amor que a gente mesmo deu pra gente. Tá bom? Ame-se, pra você ser capaz de amar o outro, na autoridade amorosa. Tá bom? E o Divaldo fala assim, quando a gente se ama, presta atenção, pessoal. Ele diz, quando você se ama, você se cuida. Então, uma época assim, né, em que muitos soltam os freios, destrambelham o senso moral, é preciso a gente estar se cuidando. Cuide-se, tá bom? Divaldo diz, quando você se ama, você se cuida, você se protege, você se instrui. Então, veja, um momento como esse é um momento da gente pensar, eu estou me protegendo? Proteja-se. Um momento como esse, não se coloque em lugares de risco, em zonas de risco, em situações de risco, tá? Não se relacione de maneira arriscada. Da mesma forma, cuide-se. Não se jogue em relações abusivas, em situações que podem violentar a sua alma, que
pode fazer doer em você, tá bom? Cuide-se, proteja-se em alto amor, para você ser capaz também de cuidar, proteger e, por fim, amar o outro, né? Porque também manter uma conduta respeitosa, inclusive no momento festivo, é amor, tá bom? Respeite o outro, respeite aquele que está do seu lado, aquele que passa na sua frente, tá bom? Lembra que ninguém fere o outro, o sentimento do outro se não se ferir, tá bom? Que esse seja um momento de festa. Qual é o limite? Eu que digo, mas lembra do mandamento, tá? Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que alguém fizesse a você. Ao contrário, faça aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E cuide-se, ame-se, proteja-se. Ao amar-se, você se torna então capaz de dar o segundo passo do mandamento de Jesus. São dois mandamentos com 3 diretrizes. Amar o outro para amar a Deus. Então, quando você se ama, você também vai amar o outro, vai respeitar o outro. Esse é um momento muito bonito da gente refletir sobre isso, pessoal. Sobre o respeito ao outro e o autorrespeito, que são manifestações do amor. Tá bom? Qual é o limite das minhas relações nessa época festiva e em todas as épocas? Respeito. Tá bom? Respeito é o primeiro limiar do amor entre as criaturas. Eu não posso dizer que há amor se não há respeito. Então, respeite-se e respeite o outro. Também no carnaval. Qual é o limite da minha alegria, dos meus festejos nessa época carnavalesca? A minha consciência que vai me dizer. Tá bom? É bem aí na nossa consciência que estão as leis de Deus. Por isso, pessoal, que não adianta quando a gente desencarna, chegar ao outro lado da vida e falar, eu fiz, mas eu não sabia. Que as leis de Deus e o Espírito nos ensinam estão escritas em nossa consciência. Toque-se. Não nos permitemos nunca mais anestesiar a nossa consciência com nenhum tipo de recurso que entorpeça a nossa consciência, a nossa capacidade de escolha, de decisão, de estarmos presentes, estarmos focados no presente, estejamos presentes. Haverá momentos, inclusive nessas épocas festivas, muito comum acontecer, em que precisamos estar espertos. Nunca mais sermos os que dormem, como diz André Luiz lá em Missionários da Luz, aqueles que passam a encarnação entorpecidos, dormindo, nunca mais, tá? Nunca mais usarmos artifícios que entorpeçam a nossa consciência, porque haverá momentos na festa carnavalesca e fora dela em que precisaremos estar presentes. Se não para socorrer alguém, se não para ajudar alguém, se não para erguer alguém, para manter a vibração do lugar onde a providência divina nos matricula. Tá bom, pessoal? André Luiz nos fala que uma semana de contato com o Evangelho Redivivo já nos torna capazes de trabalharmos como candidatos, trabalhadores de Jesus. Por isso, mantenha a sua consciência desperta, atenta, porque muitas vezes você será o foco que vai sustentar a vibração de um lugar. Tá bom? Não se esqueça disso. Jesus conta conosco em todas as épocas, inclusive nessa época em que há um grande destrambelho moral em muitos lugares. E aí a espiritualidade tem muita dificuldade de trabalhar, de elaborar, socorrendo, ajudando, levando luz, que é sempre necessário num orbe atrasado como o nosso, que é expiatório. Mentor de nossa casa, pessoal, Nelson Humberto Campos, lá na obra Estante da Vida, ele nos narra um caso sobre, se chama No Carnaval, em que espíritos das trevas tramavam contra a vida de uma moça. E para isso eles precisavam das mãos desatentas, desacordadas de um rapaz para fazer mal a essa moça. E aí, Humberto Campos narra o diálogo dos espíritos trevosos, falando assim, nós vamos fazer assim, assim, assim. E um que estava lá na condição de assecla, todas almas ignorantes, né? Em locos de maldade, onde já estagiando, mas se Deus quiser, não estamos mais nesse lugar. E aí um deles, a Secla, pergunta para o que seria o líder daquele reduto ali de maldade. Falei, vamos agora? Ele, não, vamos esperar a festa das multidões, que anestesia consciências. Esse é o momento mais apropriado para se aproximar da pessoa X para ela fazer o que a gente quer. Entenderam? E na narrativa de Humberto Campos, esses espíritos, infelizmente, conseguem uma logo que eles queriam contra a moça, através das mãos do rapaz que estava entorpecido na festa do carnaval. Então é da gente pensar assim, vale isso? Não vale. Quando lembrarmos que espíritos é o que somos, lembremos que na quarta-feira de cinzas vamos olhar para frente, a vida prossegue, com seus desafios, com suas lutas, e é necessário que sejamos inteiros, para facearmos todos os desafios, sem olhar para 3 dias de vã ilusão e falar, o que foi que eu fiz? Já estivemos nesse lugar, nunca mais. Eu posso me alegrar? Posso. Posso pular? Posso. Posso dançar? Posso. Mas pensa, mantenha sempre a sua integridade moral, onde você estiver. Tá bom? Tem um episódio bonitinho, gente, do Chico, que o Chico um dia entrou num bar lá em Pedro Leopoldo para tomar um café. Tava saindo para o trabalho muito cedo, tava com fome, e aí entrou nesse barzinho, esse bar, né, que barzinho é algo mais de uns tempos mais modernos, não era um bar, né?
uma espécie de armazém e bar. Ele entrou nesse bar para tomar um café, que no interior de Minas chamava de pingado, que era café com leite. E aí uma moça viu e falou, né, Franciscano Xavier, entrando no bar, e ele riu e falou assim, minha filha, quando a gente que está querendo trabalhar por Jesus, vejam vocês, quem contou essa história foi a Maíse Braga, que conviveu bastante com o Chico, nas historinhas do abacateiro lá, que ia lá. E o Chico, tão humilde, dizia assim, nós que estamos querendo trabalhar para Jesus, vejam a humildade dessa alma linda, né? E ele diz, minha filha, nós que estamos querendo trabalhar para Jesus, quando entramos num bar, precisamos transformar o bar em lar. O que ele quis dizer é isso, que a nossa luz nos pertence. Por isso, fraternidade, sejamos luz onde estivermos. Se a providência divina nos convidar a estarmos no lugar X ou Y, e se for da nossa consciência estar no lugar X ou Y, não percamos de nós a luz que ilumina o nosso coração. Não vamos nos entregar nunca mais a atos desatinados dos quais a gente possa se arrepender. Como diz Emmanuel, pessoal, nós poderíamos estar em quaisquer religiões na Terra, ou estudando em quaisquer filosofias da Terra. Mas se decidimos ser espíritas, aí diz Emmanuel, seja espírita o nome do seu nome. O que ele quer dizer isso? Seremos espíritas onde estivermos. Não tem pausa para o nosso compromisso de retificação moral, tá bom? Que a nossa alegria, enfim, seja sã, seja a alegria cristã, como nos guia aqui nessas reflexões, o livro bem velhinho meu, ó, o roteiro de Emmanuel, psicografia do nosso Chico, tá bom? No capítulo Alegria Cristã, Emmanuel nos elucida que a gente deve ser alegre, né? Que há aqueles também que acham que o cristão e nós, os espíritas, os que estão redivivos, devem ser tristes, circunspectos. Não, temos que ter seriedade, sobriedade e compromisso com a tarefa, disciplina e responsabilidade. Mas podemos ser pessoas alegres. Aliás, devemos. É o que o Emmanuel diz aqui, porque a boa nova do Cristo é um canto de alegria. E coisa bonita! Emmanuel diz que da chegada de Jesus, do cântico lindo ao viçareiro dos anjos, aos pastores, dizendo glória a Deus nas alturas, porque chegou o Salvador, paz na terra aos homens de boa vontade. Ao final daquele messianato crístico, quando Jesus aparece na Madalena, ela triste, vai levar óleo para ungir os pés do seu Senhor que havia sido enterrado, defronta-se com a pedra movida, Jesus sorrindo para ela, embora não deixe que ela o toque, diz, por que procuras, Maria, dentre os mortos, aquele que vive? É um canto de alegria do começo ao fim, a boa nova de nosso Senhor. Por isso nós cristãos devemos sim ser felizes, ser alegres. Há vários eventos muito felizes na época do carnaval. Escolha aquele que mais combina com o seu jeito de ser, com a sua alegria, com a sua vontade de manifestar a alegria, mas que essa alegria seja cada vez mais pura e purificada no seu coração, tá bom? Não vamos esquecer não, pessoal, que Jesus realiza a sua primeira transformação, que é dita como milagre, na verdade é um fenômeno físico, numa festa de casamento, numa festa nupcial. Jesus estava ali na festa nupcial, celebrando a vida, celebrando a união, celebrando os esponsais, celebrando o amor, né? E aprendemos com o mentor de nossa casa também, com o Humberto Campos, lá em Boa Nova. Jesus explica para Pedro que o vinho que ele renova é o vinho da alegria. Porque ele sabia que haveria momentos de ter que beber o vinagre da dor. Ele sabia o que vinha pela frente. Mas ele renovou ali o vinho da alegria. O que significa? Jesus santificou aquele ambiente, aquela união de duas almas, eram seus primos, né? Que estavam se unindo em compromissos sérios, né? E a fala de Maria naquela festa deve reverberar em nós. Né? Ela diz para aqueles que estivessem na festa, esse é meu filho, façam como ele disser que é para ser feito. Para que essa fala de Maria esteja sempre conosco, né? Lembrarmos sempre de Jesus e fazermos e realizarmos na nossa vida como ele diz que deve ser feito. Eu quero lembrar a vocês que, como Emmanuel falou, seja o Espírito o nome de seu nome, para a gente lembrar que esse é mesmo Emmanuel que um dia falou para o Chico que se eles quisessem trabalhar, ele tinha 3 regras, tá bom? Quando refletirmos sobre quais são os limites do divertimento no carnaval, lembremos que nós somos candidatos, como espíritas, a trabalhadores de Jesus. E que as diretrizes de Emmanuel para Chico são também diretrizes para nós. Né? Naquele entardecer no tanque, Emmanuel diz para o Chico que eles trabalhariam juntos se ele seguisse 3 diretrizes. E o Chico pergunta qual seria a primeira. E Emmanuel fala disciplina. O Chico entende. Havia sido disciplinado desde criança,
estudava, trabalhava, era bom filho desde criança. Pergunta a ele, qual é a segunda? E Emmanuel fala para ele, disciplina. O Chico já compreende que Emmanuel convidava a extensão do conceito. Por fim, o Chico pergunta qual é o terceiro atributo para eles trabalharem juntos. Emmanuel responde, disciplina. Ali estavam acordados que os dois trabalhariam com disciplina, 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 por décadas que viriam. Para a gente também, da fraternidade. A nós que nos candidatamos ao obreiro do Senhor, vale as 3 diretrizes. Disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina não é somente chegar na hora e sair na hora. Disciplina é auscultarmos e domarmos as más tendências, e domarmos a língua, os impulsos, as paixões, os vícios, os sentimentos malsãos, domarmos o olhar, domarmos a audição, domarmos as nossas atitudes. Disciplina no agir, no fazer, no construir, no portar-se na terra. Disciplina no manifestar a própria alegria. Disciplina no fazer, disciplina no construir. Que nesses dias festivos a gente também não se esqueça disso. Que onde estivermos podemos ser alegres, podemos alegrar, podemos levar alegria e ser felizes com disciplina. Não esquece não, que nós somos oleiros do nosso próprio destino, pessoal. E que vamos colher amanhã da forma como tivermos insementado. Que não seja nunca um dia vão, um dia de alegria ilusória, que vai nos fazer retroceder o passo, estacar na caminhada ou arrepender de uma escolha mal sucedida. Tá bom? Sigamos com Jesus conosco, lembrando que a verdadeira alegria é aquela que permanece com o Espírito quando ele volta para casa, quando ele morre. Queria encerrar, pessoal, nossas reflexões de hoje sobre os limites da diversão no Carnaval. Lembrando que a alegria verdadeira é aquela que está argamassada no nosso coração. Não deixe essa de lado nunca, tá bom? Lembrar Humberto Campos lá em Boa Nova, quando ele nos narra que um dia Jesus ia pregar nas margens da Galileia. E João, o discípulo amado, o discípulo mais jovem, começou a acompanhar Jesus com 16 anos. Não podia ir. O pai de João tinha negócios de pesca e pede a ele que leve os negócios de pesca a Jericó naquele dia. João ficou triste porque não poderia ouvir Jesus na Galileia. Vocês imaginam que é Jesus ir pregar e você não poder ir por questões da matéria? Pois é. A festa do Carnaval é uma festa da matéria. Não vamos nos virar às costas de Jesus mais uma vez por questões da matéria. Pessoal, nunca mais, tá? Responsabilidade, disciplina, ética e retidão todos os dias. Jesus pressente ali o coração triste de João e pergunta a ele, filho, por que estás triste? E ele fala, mestre, é porque hoje eu não vou poder ouvir as pregações na Galileia. O que eu tenho que fazer? Cumprir um pedido de meu pai, dos negócios de meu pai em Jericó. Jesus leciona a ele lealdade. Ensina, João, teu pai que pediu, filho? João fala, sim, mestre. Ele fala, então vai. Então vai. E João obedece e vai resolver as questões do pai dele em Jericó. Jesus vai pregar na Galileia. Vamos lembrar de Jesus na Galileia, pessoal? Como diz Divaldo Franco. Os cabelinhos da cor do trigo maduro, ao vento. Aos pés, as alpercatas de couro cru. O manto simples. E no rosto, o sorriso mais lindo, mais acolhedor, que a terra jamais houvera visto e jamais verá igual. As pregações de Jesus, Divaldo Franco fala que até a natureza parava para deixar aquela voz divinal reverberar em todos os recônditos do planeta. Terminada a pregação, passou o dia, Jesus vai de noite fazer o evangelho no lar na casa de Pedro, né? Jesus, pessoal, que instaurou o evangelho no lar, viu? Não foi o Espiritismo, não. Foi há 2000 anos Jesus. Ele ia para a casinha de Pedro, abria as escrituras, lia, comentava e orava. Hoje a gente se encontra com Jesus também no nosso evangelho no lar, né? João foi ao evangelho no lar de noite. Ouviu a pregação da noite, mas permanecia com a afeição triste. Humberto Campos nos conta, lá em Boa Nova, que quando acabou então, o evangelho no lar, Jesus coloca as mãos no ombro de João e sai andando com ele na noite. O céu estava lindo e estrelado. E Jesus pergunta para ele então, fizeste o que seu pai houvera pedido, filho? E João fala, sim, Senhor. Jesus pergunta a ele, cumpriste a missão? E João fala, sim, Senhor, cumpri. Jesus fala, então falta uma coisa ainda, filho. E João não entende, né? Pergunta para o mestre, Senhor, eu não fui ouvir a pregação. Eu fui embora contra a minha vontade, cumpri a vontade de meu pai, fui à cidade,
atender aos negócios do meu pai, fiz tudo certo. O que é que falta, Senhor? E Jesus responde a ele: João, meu filho, falta a alegria de servir. Aí nesse momento João sorri, abre um sorriso no rosto, entende que não bastava servir, era necessário estar alegre ao servir. Pessoal, para encerrar a nossa explanação dessa noite, lembremos disso, que a alegria verdadeira, aquela que preenche o ser, que planifica o ser, é a alegria daquele que está caminhando os caminhos do serviço com Jesus. Que essa seja a nossa maior alegria, a alegria que não passa, a aspiração da nossa alma. Trabalhar e servir incessantemente, com muita alegria, com alegria verdadeira, todos os dias, pessoal. Hoje, também, e amanhã, isso também. Jesus, nosso maior amigo, nos sustente nesses dias mais turbulentos na Terra e sempre, em trabalho, em serviço, em alegria cristã. Obrigada, pessoal.